Olá, o meu nome é Cineiva Campolitono, eu sou bacharel e licenciada em Química, mestre em Educação, doutora em Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui representando duas organizações da sociedade civil, o Instituto Tecnologia e Dignidade Humana, que é uma organização sediada no município de Curitiba, no estado do Paraná, e a Associação Matera, que é uma organização sediada no município de São Paulo, no estado de São Paulo, e presidida pelo Dr. Cristiano Nabuco de Abreu. Vamos refletir sobre um fenômeno emergente na atualidade, conexões conscientes. Mas o que vem a ser conexões? Conexões são vínculos, são ligações, interligações entre pessoas, ideias, coisas. E conexões, quando se dão de forma consciente, pressupõem um estado mental de pensamento, de reflexão, de escolha, de lucidez, de zelo, de cuidado, de conexão, ligação com responsabilidade. E essas conexões conscientes, quando estão nas esferas tecnológicas, das tecnologias de informação e comunicação, quando que elas se dão de forma consciente nos ambientes digitais, se utilizando de ferramentas tecnológicas? Aqui recorremos ao que o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente do Brasil dispôs numa resolução de número 245, de que ambiente digital são tecnologias de informação e comunicação, são redes, serviços e aplicativos digitais, dispositivos conectados, realidade virtual aumentada, inteligência artificial, robótica e sistemas algorítmicos. Com isso, como que pode se dar a conexão consciente a partir da educação digital? O que nós precisamos ter de produção do conhecimento humano para efetivamente nos utilizarmos de tecnologia de informação e comunicação para garantir direitos e principalmente proteção integral das crianças e dos adolescentes, enquanto cumprimento de direitos e deveres do uso das tecnologias para acessar dados e informações, para publicar e para trocar dados e informações. Com isso, desenvolvendo a consciência digital, com discernimento, com lucidez e com responsabilidade, principalmente ética, refletindo sobre aquela ligação e aquela utilização e aplicação de tecnologias de informação e comunicação. E como que é essa conexão consciente quando diz respeito a desafios existentes na atualidade? E qual é o maior desafio para nós desenvolvermos uma consciência digital e nos utilizarmos das tecnologias ao ponto de agregar valor humano? E qual é o principal desafio no momento que está sendo discutido no Brasil? É justamente a garantia dos direitos de proteção integral da criança e do adolescente, com prioridade absoluta de proteção também nos ambientes digitais, para preservar principalmente esses direitos, o bem-estar dessa criança e desses adolescentes. Os direitos e deveres precisam ser cumpridos. Recorremos aqui a uma imagem da balança que, no sentido do direito, pressupõe equilíbrio, imparcialidade e equidade. Então, nós temos que ter o cuidado, principalmente com os mais vulneráveis, no mundo digital, e nós sabemos que esses são as crianças e os adolescentes. Todos os direitos, e principalmente os fundamentais, que estão declarados
e determinados na Constituição da República Federativa e, obviamente, também no Estatuto da Criança e do Adolescente, esses direitos eles precisam ser garantidos também nos ambientes digitais. E o que precisamos fazer e quem precisa fazer o quê? Quem deve essa garantia de direitos no mundo físico e também nesses ambientes digitais? Cabe à família, à sociedade e ao Estado garantir esses direitos, os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, também no meio digital. Em 2014, com a Lei 12.965, o Marco Civil da Internet, que estabelece direitos e deveres do uso da internet, já havia menção acerca da necessidade de se ter educação digital. Formação, capacitação integrada a outras práticas, educacionais para o uso seguro, consciente e responsável da internet. E com isso, 10 anos depois do Marco Civil ser promulgado enquanto lei federal, a própria Resolução 245 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente estabelece e dispõe sobre os direitos das crianças e dos adolescentes no meio digital. Então, nesse contexto de proteção integral, a educação digital torna-se uma ferramenta contribuinte de um processo sistêmico, um processo de proteção integral em que todos nós somos responsáveis. E é exatamente isso que a Resolução 245 de 2024 do CONANDA pressupõe e determina e estabelece com isso a educação midiática. Não se encontra o termo educação digital no escopo da Resolução 245 do CONANDA, e sim educação midiática, em que tem correlação direta com o uso de mídias e o cuidado que se deve ter com dados e informações nesse mundo midiático. Mas avançamos na perspectiva do conceito de educação digital, que pressupõe não só acesso a informações, verdadeiras ou não, por exemplo, mas de comunicação, ferramentas de comunicação que pressupõem ligações e vínculos com outras pessoas e com dados, com informações tanto disponibilizados, trocados, quanto acessados e consumidos. Vamos mergulhar na Resolução 245, porque ela ilumina o pressuposto do que está dito de proteção integral, reforça a importância de que o sistema de garantia de direito também é previsto na Lei 13.431 de 2017, em que estabelece e organiza o sistema de garantia de direito das crianças e adolescentes vítima ou testemunha de violência, e vem a Resolução 245 em 2024, reforçando que nos ambientes digitais esse sistema de garantia de direito também precisa funcionar de forma integrada, interinstitucional, intersetorial, interdisciplinar, o que quer que seja. E essa resolução também estabelece diretrizes e responsabilidades para todos esses entes, inclusive para as empresas provedoras de produtos e serviços digitais. Então, lá na Constituição, no artigo 227, cabe ao Estado, à família, à sociedade, a garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. E com o caminhar da importância do acesso aos mecanismos tecnológicos existentes e cada vez mais aprimorados, a responsabilização também desses produtores e que disponibilizam essas ferramentas uma responsabilidade específica que as legislações estão tentando delinear e determinar, inclusive. Seguindo com a resolução, uma reflexão dessa resolução em especial, a 245 do CONANDA,
Os princípios fundamentais são não discriminação, todas as crianças, todos os adolescentes, independente de classe social, condição socioeconômica, de moradia, na zona rural, urbana, todos eles têm a garantia, devem ser preservados os seus direitos. Interesse superior da criança e do adolescente, então, acima de qualquer política de inclusão digital, por exemplo, de disseminação de uso de ferramentas tecnológicas, é o superior interesse dos direitos fundamentais da criança e do adolescente que deve prevalecer. Direito à vida, sobrevivência e desenvolvimento, respeito à liberdade de expressão e à escuta, que a Lei 13.431 traz com especial atenção acerca da escuta especializada, proteção contra toda forma de violência e exploração, proteção de dados pessoais e privacidade, aí temos todos os outros demais arcabouços legislativos, como a LGPD, grifando e sublinhando a perspectiva de proteção de dados, e o ambiente digital saudável e seguro. Então, são esses os princípios que trazem, na base da resolução do CONANDA, uma reflexão que todos nós, a sociedade em geral, precisa compreender e precisa refletir sobre. Sempre estabelecendo de forma consciente, refletida, lúcida, que deve se manter a prioridade absoluta para qualquer planejamento, execução de políticas públicas, de programas, de projetos que podem intervir no desenvolvimento integral da criança e do adolescente, sempre com superior interesse de todo esse processo de política pública. Ainda na resolução, os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes devem ser garantidos o acesso seguro ao ambiente digital, liberdade de expressão e acesso à informação, privacidade e proteção de dados pessoais, participação ativa nas políticas digitais, elas precisam ser ouvidas, inclusive, no que tange a uma produção de uma tecnologia digital e disseminação dessa também. Educação midiática e digital, proteção contra discriminação e violência e desenvolvimento integral e saudável a ser garantido. Isso tudo já como algo regulamentador daquilo que está na Carta Magna, né, desde 1988. Muito bem. Quais são os deveres de proteção da resolução contida na resolução 245 do CONANDA? Garantia da proteção integral requer verificação etária em plataformas digitais, ou seja, a classificação indicativa ela precisa ser analisada, a política de classificação indicativa ela precisa ter como interesse maior a proteção integral à criança e adolescente. Moderação adequada de conteúdo, mecanismo de mediação parental, canais de denúncia acessíveis, proteção contra a coleta excessiva de dados, as questões do perfilamento também, que depois, mais adiante, em 2025, foi já previsto isso com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto Digital, o ECA Digital, prevenção e exposição a conteúdos nocivos e avaliação de riscos em serviços digitais. Com isso, as responsabilidades se estendem à empresa, principalmente no que diz respeito à disponibilização de produtos e serviços. Aqui está o reforço da responsabilidade compartilhada do poder público, da família, da sociedade e das empresas provedoras dessas tecnologias, que devem implementar mecanismos de proteção, de verificação etária, de mediação parental e de canais de denúncias acessíveis, conforme consta ali naqueles artigos indicados. Com isso, a responsabilidade compartilhada, aquilo que está previsto lá na Lei 13.431,
431, que estabelece e organiza o sistema de garantia de direitos, todos nós somos responsáveis e todos nós temos que pensar e desenvolver, e planejar, e executar, e avaliar mecanismos de proteção em caráter integrado, de forma integrada, de forma sistêmica. O poder público, por sua vez, desenvolvendo e coordenando políticas nacionais de proteção e iluminando políticas públicas de proteção na esfera estadual e municipal. Famílias, por sua vez, mediando o uso das tecnologias, monitorando e acompanhando esse uso, considerando, inclusive, as políticas de classificação indicativa das ferramentas disponibilizadas, ferramentas tecnológicas que estão aí, como redes sociais, jogos eletrônicos e tudo mais. A sociedade, por sua vez, deve participar ativamente na promoção de ambientes digitais seguros. Para isso, nós, enquanto duas organizações sociais, Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana, em matéria, estamos contribuindo com essa reflexão social acerca da importância de garantir os direitos da criança e do adolescente também em ambientes digitais. E as empresas, por sua vez, devem implementar medidas de proteção em produtos e serviços digitais e que a legislação precisa fazer coro com todo o superior interesse de proteção da criança e do adolescente já finalzinho da década de 80, em 88, com a Constituição da República Federativa. Seguindo com as responsabilidades, nós temos que garantir, e avaliar os riscos disponibilizados. Então, as empresas devem avaliar de forma preventiva impacto na saúde mental, proteção contra conteúdos nocivos e violações de direitos. Assim, precisamos considerar que não só as empresas, mas todos os entes constitutivos do sistema de garantia de direitos devem cuidar desse caráter preventivo dos riscos e efeitos nocivos do uso das tecnologias por crianças e adolescentes. Transparência na publicação de relatórios sobre o funcionamento de sistemas, de medidas de governança, dados e estatísticas de violações. E a ética na administração de políticas de inclusão digital devem priorizar a avaliação contínua e de reflexão crítica sobre os impactos do uso das tecnologias. Desde a inclusão, perpassando pela alfabetização, letramento e caminhando para uma educação digital consciente em que todos estejam refletindo sobre os impactos do uso das tecnologias, em primeira instância, com foco na criança e no adolescente. A resolução do CONANDA, então, traz algumas perspectivas para a proteção integral da criança e do adolescente. Primeiro, no caráter diagnóstico, com a avaliação rigorosa do impacto das tecnologias digitais na educação, na saúde e na segurança das crianças, identificando riscos específicos e lacunas de proteção em diferentes contextos. Numa segunda perspectiva, o planejamento, o desenvolvimento de estratégias multissetoriais com participação ativa de crianças, definindo responsabilidades compartilhadas entre Estado, escola, família, sociedade e as próprias empresas provedoras de serviços digitais. Caminhando para a terceira perspectiva, a formação continuada, com capacitação para professores, para famílias, integrantes do sistema de garantia de direito, pediatras, conselheiros tutelares e guardas municipais e assim por diante, que desenvolvam uma sensibilidade frente ao fenômeno de proteção integral à criança e adolescente, em plena era digital, de forma consciente, refletida e principalmente buscando unir esforços para que se faça, na sua
com eficácia, eficiência e efetividade a política de proteção integral em meios digitais das crianças e adolescentes, abordando temas como cyberbullying, privacidade, saúde mental e segurança digital, cada um da sua esfera de atuação. Seguindo para a perspectiva de aplicação, implementação de mecanismos de proteção por design, verificação etária, mediação parental, canais de denúncias e sistemas algorítmicos que priorizem o interesse superior da criança e do adolescente em ambientes digitais. E, por fim, a perspectiva de monitoramento, que pressupõe avaliação contínua dos resultados com publicização de relatórios, transparência das empresas, auditoria independente e reflexão permanente sobre os impactos das ações, garantindo melhorias e adequações necessárias às medidas implementadas. Aqui estão as 5 perspectivas para a proteção da criança e do adolescente, previstas, então, nessa resolução 245 do CONANDA, que tem como reflexão macro a ética na política de educação digital. A ética pressupõe reflexão sobre uma ação. A partir do momento que nós, enquanto seres humanos, nós desenvolvemos tecnologia de informação e comunicação que pode ocasionar um risco, um efeito nocivo para a saúde física, saúde mental, para a cognição, para segurança humana, para os vínculos afetivos da criança e do adolescente, e essas tecnologias, essa produção e essa disseminação dessas tecnologias devem ser questionadas por todos. E todo o contexto de responsabilização dessa produção e dessa disseminação, ela deve ser contida nas políticas públicas de avaliação de processo de inclusão digital, tendo avaliação do impacto das tecnologias permanentemente, principalmente com foco na criança e no adolescente, para a garantia da proteção integral com prioridade absoluta de proteção. Nessa reflexão que nós trouxemos nesses minutos de imersão numa resolução de um órgão que delibera, que fiscaliza, inclusive, políticas públicas de proteção, o CONANDA pode, inclusive, formular políticas públicas de proteção à criança e ao adolescente. E em 2024, se deu, então, a divulgação e a composição dessa resolução, que merece ser lida e deve ser lida por todos os profissionais e por todas as pessoas que compõem o sistema de garantia de direito das crianças e dos adolescentes, principalmente famílias, escolas, que passam grande parte do tempo responsáveis pela garantia de direito das crianças e dos adolescentes. A resolução não só na íntegra deve ser lida, mas ela deve ser debatida. O seu conteúdo deve ser refletido e deve ser debatido entre os entes que compõem a estrutura do sistema de garantia de direito da criança e do adolescente. Devemos chamar conselheiros tutelares para conversar sobre o conteúdo dessa resolução, porque eles têm o dever de contribuir dentro do sistema de garantia de direitos também a proteção integral da criança e do adolescente em ambientes digitais a partir do momento que ele observa, percebe que uma criança que está se ausentando do ambiente escolar, por exemplo, em que ele é acionado que uma criança abandonou a escola
ou vem um dia, falta dois, o conselho tutelar ele precisa saber, e no momento de ser acionado pela escola, olha, essa criança não está vindo, eu vou, enquanto conselheiro tutelar, visitar uma casa, uma residência dessa criança que está faltando à escola. Se porventura não é um transtorno do jogo eletrônico, por exemplo, que faz com que a criança não saia do quarto isolado, e que a família às vezes nem sabe que é aquele transtorno de jogo eletrônico que ele desenvolveu, ou seja, um problema de saúde mental, que fez com que ele passasse a se ausentar e não ter mais o direito garantido de educação formal. Eis um exemplo singelo, porém muito complexo, que deve estar acontecendo em várias esferas da sociedade, em vários espaços sociais, e que pouco nós estamos refletindo no nível de analisar a legislação que está posta e tornar essa legislação iluminando, que vem iluminar as práticas da lida das pessoas e das instituições que compõem o sistema de garantia de direito da criança e do adolescente. Porque só assim que nós vamos realmente estabelecer um sistema de garantia de direito que zele pela proteção integral à criança e adolescente na abrangência que se prescreve à Constituição da República Federativa, com prioridade absoluta de proteção. Uma entidade isolada da outra, não conversando e não refletindo sobre o arcabouço legislativo e considerando também as evidências científicas que apontam e legitimam os impactos humanos do uso das tecnologias na esfera da saúde e da segurança e da capacidade de aprendizagem cognitiva e das relações sociais. Então, nós devemos considerar tanto o arcabouço legislativo quanto as evidências científicas desses impactos e fazer disso luz para as políticas públicas de proteção integral à criança e adolescente, também em ambientes digitais. Com isso, a educação digital consciente se torna uma ferramenta de proteção. Pode se tornar uma ferramenta de proteção considerando o direito e dever de uso das tecnologias digitais para se estabelecer e para garantir o bem-estar das crianças e dos adolescentes, também para além do mundo físico, no mundo virtual, nos ambientes digitais. Nós refletimos sobre esses aspectos, não só no contexto acadêmico, científico, mas precisamos interferir em políticas públicas desde a sua formulação, com os parlamentares, nos 3 níveis, municipal, estadual e federal, e quanto mais depois no Poder Executivo, na implantação e na implementação daquilo que está dito nas legislações de proteção integral. Então, chamamos a todos para vir conosco numa reflexão de conexões conscientes em plena era digital, tendo a criança e o adolescente como público prioritário de atenção. Nós não podemos mais ficar averiguando toda uma inclusão digital às cegas, como aconteceu nessas últimas décadas, vamos considerar assim, em que agora que estamos tendo que cercear com a proibição do uso do celular na escola, mas quanto prejuízo já não aconteceu até chegar aí, e qual é o papel da família, para além do professor e da escola, no ambiente escolar, no que diz respeito à proteção integral da criança e do adolescente nos ambientes digitais. Chamamos
para além da escola, a comunidade escolar, pais, avós, tios, cuidadores, babás, para também vir conosco fazer essa reflexão. Agradecemos muito a atenção e consideramos que nós precisamos continuar a conversar sobre esses fenômenos que são emergentes na sociedade.